Quer saber qual o maior erro que impede você de subir troféus no Clash Royale? Não é falta de habilidade, não é azar, é o seu deck. 90% dos jogadores montam decks completamente desequilibrados e nem percebem. Aí ficam perdendo partida atrás de partida, culpando meta, culpando as cartas do oponente, quando na verdade o problema tá bem na frente deles. Mas relaxa, porque hoje eu vou te mostrar exatamente como montar um deck que realmente funciona, do zero, passo a passo. O Clash Royale tem 117 cartas disponíveis, mas você só pode usar 8 delas no seu deck, e é justamente aí que a maioria erra feio. Porque construir um deck equilibrado que funcione em qualquer situação não é só colocar suas cartas favoritas juntas e torcer pro melhor. Existe uma ciência por trás disso. E nesse vídeo você vai aprender exatamente o que faz um deck ser forte de verdade, quais componentes são obrigatórios e principalmente como adaptar tudo isso pro seu estilo de jogo. Vamos pro primeiro ponto, a Win Condition. Primeira regra e talvez a mais importante, que muita gente erra: todo deck precisa de uma condição de vitória. Mas o que é uma condição de vitória? É aquela carta cuja função principal é destruir as torres do adversário. São cartas que atacam as torres diretamente, ignorando todo o resto no caminho. Atualmente existem 22 condições de vitória no Clash Royale. Escolher pelo menos uma dessas cartas é essencial, porque pensa comigo, como você vai derrubar as torres sem uma carta feita especificamente para isso? Clash Royale no final das contas é sobre isso, derrubar torres. Então você tem duas opções aqui: escolher uma condição de vitória clássica, como corredor, domadora, golem, lava round, cartas que sozinhas já causam uma pressão absurda na arena, ou usar uma combinação de duas condições de vitórias que funcionam muito bem juntas, como lava round mais balão ou mineiro mais quebra-muros, que é uma dupla rápida e eficiente para causar dano constante na torre do oponente. E aqui vai um detalhe importante: nenhum deck deveria existir sem uma Win Condition, porque todas as outras cartas que você vai escolher daqui pra frente vão girar em torno dela. É ela que define a identidade do seu deck. Vamos pro segundo ponto, defesa terrestre. Agora que você já decidiu sua condição de vitória, vamos falar de defesa. E para defender ataques terrestres, você vai precisar de dois tipos de cartas: um mini tanque, cartas como Cavaleiro, Valkyrie ou Mini P.E.K.K.A, que são cartas que não são completamente quebradas, mas têm bastante vida e causam bom dano. Elas vão conseguir segurar vários ataques terrestres sozinhos, sem nenhuma dificuldade. O segundo tipo é uma unidade de distração, cartas baratas e frágeis como esqueletos, espírito de gelo ou guardas. Essas são perfeitas para absorver golpes críticos de tropas como P.E.K.K.A ou Príncipe, por exemplo. E quando você combina essas duas cartas, a defesa fica muito mais eficiente. Combinar um mini tanque com a carta de distração pode gerar valor absurdo na defesa. E é isso que separa um deck mediano de um deck realmente forte. Vamos pro terceiro ponto, defesa aérea. Beleza, você já aprendeu a se defender no chão, mas e quando vem um ataque aéreo? Como você vai parar as tropas voadoras do seu oponente? É aqui que entram as cartas de defesa aérea. E olha, isso não é opcional, é obrigatório. Você precisa de pelo menos duas cartas que consigam atacar unidades aéreas: mosqueteira, dragão bebê, arqueiras, dragão elétrico, pirotécnica, goblin com dardo. Existem várias opções boas, mas aqui vai uma dica valiosa: as cartas de defesa aérea que você escolher também devem combinar bem com sua condição de vitória. Por exemplo, se você joga com lava round, faz muito mais sentido usar dragões esqueletos ou servos. Por quê? Porque além de defenderem contra tropas aéreas, essas cartas também apoiam seus ataques com lava round. Você está usando a mesma carta para duas funções diferentes. E temos o exemplo do corredor também para fazer um paralelo. Faz muito mais sentido você usar, por exemplo, uma pirotécnica mosqueteira do que dragões ou servos com corredor. Não tem muita sinergia. Vamos pro quarto ponto, construções, um investimento que vale a pena. Outra opção que pode fazer muita diferença no seu deck são as construções defensivas. Construções são um ótimo investimento de Elixir, porque ficam na arena por um tempo fixo e te ajudam a defender os ataques do oponente durante aquele período todo. Não é obrigatório ter uma construção no seu deck, mas dependendo do meta e do seu estilo de jogo, pode ser a peça que faltava para deixar tudo mais equilibrado. Vamos pro quinto ponto, os feitiços, que hoje em dia é quase impossível jogar com menos de 2. Seu deck precisa ter 2 feitiços sempre, um feitiço pesado e um mais leve. Um feitiço pesado com bola de fogo, foguete e relâmpago, que pode te ajudar a defender ataques pesados ou destruir as defesas do oponente, e um feitiço leve, que vai servir para eliminar enxames rapidamente e também para ciclar suas cartas com mais agilidade. Zap, tronco, bola de neve, todos eles vão funcionar muito bem. E aqui vai outra dica de ouro: escolha feitiços que façam sinergia com sua condição de vitória. Por exemplo, se você usa o corredor, seus maiores problemas são as construções defensivas. Então feitiços com dano instantâneo como bola de fogo ou terremoto são muito melhores do que um veneno, por exemplo, que causa dano lentamente ao longo do tempo. E é por isso que você tem que pensar estrategicamente. Cada carta no seu deck precisa fazer sentido junto com as outras. Vamos pro sexto ponto, tropa de torre. Escolha com inteligência. Falando sobre tropa de torre, você vai querer escolher uma que combine bem com o resto do seu deck. A torre da princesa é a opção padrão e funciona decentemente em todas as partidas, mas se você quiser ser mais criativo, pode usar a duquesa ou o chefe real. Só precisa garantir uma coisa: que seu deck tenha cartas suficientes para lidar com as fraquezas dessas tropas de torre. Por exemplo, a duquesa é fraca contra cartas com muita vida, então você precisa de um matador de tanques, como dragão infernal, mini P.E.K.K.A, caçador no seu deck. Já o canhoneiro é fraco contra tropas tumultuadas, então você precisa garantir que tem cartas com dano em área, como Valkyria, dragão bebê, para cuidar dessas tropas frágeis. Então, resumindo, escolha pensando na composição geral do seu deck, mas eu particularmente recomendo a torre da princesa, que é a mais constante de todas. Vamos pro sétimo ponto, gerenciamento de Elixir. Agora vamos falar de um componente chave que muitos jogadores ignoram completamente: gerenciamento
de Elixir. Sério, muita gente negligencia isso e acaba montando decks horríveis. O custo médio de Elixir do seu deck deve ser balanceado de acordo com o seu estilo de jogo. E idealmente deve ficar entre 2.5 e 4.3 de Elixir, sendo os decks baratos de 2.5 a 3.3 de Elixir, que são perfeitos para jogabilidade rápida e se encaixam perfeitamente em decks de ciclo. Exemplos clássicos desse tipo de deck: Corredor e X-Besta. Decks médios de 3.4 a 4 de Elixir, Splash Ad, Bridge de Expansão, exemplos desse tipo de deck. E por fim, os decks pesados acima de 4 de Elixir, são os famosos decks Beatdown. Eles focam em derrubar a torre do oponente em um único punch devastador e não se preocupam tanto em defender, sendo o deck de Golem Lava Round os exemplos mais clássicos e mais fortes desse estilo. Agora que você já tem todas as informações, tá na hora de você perguntar pra si mesmo: que tipo de jogador eu sou? Você gosta de atacar sem parar e ciclar mais rápido que seu oponente? Prefere defender até conseguir o momento perfeito pro contra-ataque? Ou talvez você goste de controlar o jogo com equilíbrio entre ataque e defesa? Independente do estilo que você vai escolher, você vai ter muito mais sucesso com cartas que você entende, sabe jogar e gosta de jogar, do que com cartas que você não tem a mínima ideia de como usar. Vamos pro oitavo ponto: se adapte ao meta. Um erro comum que os jogadores cometem é não se adaptar ao meta atual. Para ganhar, você precisa se adaptar ao que tá popular no momento. Enquanto monta seu próprio deck, precisa ter em mente que tá usando cartas que são boas no meta atual. Por exemplo, não é muito aconselhável você jogar X-Besta no meta dominado por decks de Golem, você simplesmente vai sofrer. Agora vamos pro último ponto, o maior erro de todos. Sabe qual é o erro número 1 que os jogadores cometem? É não manter a consistência com o deck. Eu sei, é tentador ficar trocando de deck o tempo todo, mas tenta se manter fiel a um único deck até dominar ele completamente. Aprenda seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas matchups difíceis, as matchups fáceis. Quando você ficar realmente confortável com aquele deck, vai começar a ver resultados muito melhores. Se você ficar trocando de deck depois de algumas derrotas toda vez, nunca vai ficar bom no jogo de verdade. E para dominar um deck no Clash Royale é simples, você precisa dominar a sinergia dele. Se seu deck não tem sinergia entre as cartas, não importa quantas cartas fortes você tem, você não vai ter sucesso. E se você tiver alguma dúvida, sugestão de deck ou quiser compartilhar seu próprio deck, joga nos comentários que eu vou ler todos assim que possível. E se eu te ajudei de alguma forma, se inscreve e deixa aquele likezão para fortalecer. Tamo junto!